Meus amigos, e lá vamos nós neste canal de novo falar sobre Fernando Diniz. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu likezinho se você curtir, se não gostar também não tem problema nenhum, dá o dislike, um abraço, só não passe aqui sem fazer nada, tá? E se quiser, compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp aí, porque esse assunto é bom, Fernando Diniz sempre rende, porque aqui é o 880, as análises em cima do Fernando Diniz é ame-o ou deixe-o, não tem meio termo, quando na real deveria ter. O fato é que o Diniz é um cara que mexe com as análises esportivas, mexe com o torcedor, de alguma forma, porque é um cara diferente. Você goste ou não, ele é um cara que pensa fora da caixa. Primeiro, a forma como ele enxerga a vida mesmo. E quem já ouviu entrevistas do Diniz, seja em podcast, seja em pós-jogo, coletiva de imprensa, já percebeu que ele é um cara muito sensível às coisas que vão além do campo e bola. É um cara que olha muito para a parte humana dos jogadores, fala muito da questão social. É um cara que tem uma história de formação de treinador muito peculiar. É um cara que se formou em psicologia e tentou estudar junto com a carreira de jogador e depois conseguiu fazer isso na aposentadoria para depois começar a treinar os clubes. É um cara muito peculiar e que pensa o jogo de uma maneira diferente do que é o padrão do que a gente tem hoje. A aplicação, às vezes, pode ser muito boa e, às vezes, pode ser muito ruim. O Diniz já experimentou isso. Ele já experimentou momentos de uma aplicação fantástica e que o resultado é muito legal de ver, normalmente. E ele também já experimentou desgaste, crítica, ele já viu o seu trabalho não surtir efeito, do time ser exposto, a passagem dele pela seleção não foi boa, ele tem saídas ruins de alguns clubes, inclusive dos clubes onde ele em algum momento foi muito bem. Isso aconteceu no São Paulo, aconteceu no Atlético Paranaense, aconteceu no Fluminense, em parte. Mas ele deixa marcas, isso é evidente. Você não tem como passar despercebido do Fernando Diniz. Ou você vai saltar aos olhos aquele jogo e você vai se divertir muito, ou em algum momento a coisa vai dar muito errado e se o cara for torcedor do time, ele pode ter uma decepção muito grande. Mas decepção essa que é criada em cima de uma expectativa que muitas vezes só o Diniz é capaz de criar, pegando elencos de um nível ok, bom, muito bom, excelente, mais ou menos, e fazendo o jogo fluir. No primeiro dia, no primeiro jogo do Diniz, em cada um dos lugares por onde ele passou, você percebe a marca logo de cara. Não tem uma semana, duas, três, um mês. No primeiro jogo, você percebe a diferença, porque, de novo, o Diniz é fora do padrão do que a gente está acostumado. E, repito, você pode não gostar do resultado final e está tudo certo. Mas ignorar que ele pensa diferente o futebol que a gente pratica na média, aí é você não enxergar o que está na sua cara. E eu gosto de quem ousa mexer no que está quieto. No cara que, putz, bota o dedo na ferida, critica, questiona e tenta fazer uma parada diferente, que, de novo, não tem garantia nenhuma, porque nenhum técnico dá nenhuma garantia. Nenhum. Nem o Guardiola, nem o Ancelotti, que está chegando agora para a seleção. É óbvio que o Diniz tem um histórico na carreira dele, de um título de Libertadores, de trabalhos muito prazerosos, alguns já assistiu, o próprio Audax, em parte do que aconteceu no Atlético, a primeira passagem dele pelo Fluminense, né, um período em que ele liderou o Campeonato Brasileiro pelo São Paulo, e ele também tem marcas quando a coisa degringola, né? E aí os críticos falam que, putz, mas aí o Diniz sempre é o mesmo roteiro, chega, ilude o torcedor e tal, e daqui a pouco o time não consegue mais ganhar, é muito exposto e tal, e aí a coisa acaba saindo. Ele tem essa marca, mas ele também, de novo, tem a marca de fazer o torcedor, em média, dos times que ele trabalha, desse torcedor voltar a ter prazer de ver a equipe jogar, de não ser só pelo resultado, por mais que seja isso que no final das contas sustente, que evite crise, que ele não acredita nisso. O Diniz acredita no processo, ele acredita muito na forma, ele acredita, e é muito legal quando ele fala que mesmo onde teoricamente o jeito dele jogar deu errado,
ele deixou marcas profundas em jogadores, ele promoveu mudanças profundas em jogadores, em pessoas, e esse é um legado que a gente não vê, né? Mas que o mundo do futebol conhece e reconhece, e para ele isso também é vitória. A forma como ele questiona o que a gente entende ser resultado, ser vitória, ser sucesso, eu acho muito legal de ouvir. E, de novo, eu sei que às vezes pode parecer utópico, porque uma série de 10 derrotas, de 5, de 6, perdas sequenciais de título, luta contra o rebaixamento, é difícil sustentar. Mas os lampejos de esperança que a fórmula do Diniz entrega, eu acho que vale a pena correr os riscos. E, de novo, eu estou falando aqui como um cara que não é torcedor do Vasco, mas olhando enquanto analista de futebol que o Vasco tem passado no século XXI, por exemplo, e é um século de muitos desgostos, de rebaixamentos, de decepções, de faíscas aqui e ali de alguma esperança, mas, num geral, um Vasco financeiramente enrolado, com técnicos que normalmente são contratados ali para fazer o time sobreviver, e o Vasco vai vivendo assim, numa eterna expectativa de reconstrução da competitividade, da autoestima, das finanças, da estrutura, do elenco, do clube. O Diniz entrega algo de imediato que eu acho que deveria ser melhor cultivado, porque é uma reconstrução ali da alma de torcedor ter prazer de ver o time dele jogar. De falar, cara, eu me reconheço nisso aqui. Nem que seja por um tempo, por uma semana, por 2 meses, por 2 jogos, por um tempo, por 45 minutos. É difícil mensurar o valor do que o Diniz entrega quando funciona. E esses primeiros momentos com o Vasco têm funcionado. Claramente, o jogo contra o Fortaleza foi até aqui o grande momento, né? Teve a estreia contra o Lanús, uma derrota, mas que o time não jogou mal. Só que, ok, a derrota faz as pessoas falarem, é mais do mesmo. Lá vem, joga bem e não ganha. O que adianta jogar bonito e não ganhar? Como se as coisas fossem antagônicas, né? Ou você joga bem e bonito, ou você ganha. É possível coexistir as duas coisas. E eu acho que o Diniz busca um jogo prazeroso, fluido, intuitivo, que os jogadores gostem de jogar e que, obviamente, dá resultado. O Diniz adora ganhar. Só que o que ele entende também como vitória tem a ver nos processos diários. O jogo contra o Lanús, em termos de processo, eu não tenho nenhuma dúvida que o torcedor do Vasco há muito tempo não viu o time jogar como jogou contra o Lanús. Perdeu. Mas em parte do jogo você falou, cara, isso aqui é legal de ver jogar. Existe ali uma fluidez, uma diversão, uma conexão entre os jogadores que há muito tempo eu não via. Aí vem o jogo contra o Fortaleza, um 3-0 que une o resultado largo, né, tranquilo, robusto, com uma atuação muito segura, bonita, estética, prazerosa, divertida, porque faz os jogadores se conectarem, se buscarem. Existe um conceito muito claro do Diniz de superioridade numérica, onde está a bola, das linhas de passe, da inversão, né, da diagonal longa, buscando um contra um do outro lado, e ele fazia isso em todos os times por onde ele passava. A saída de bola que tem uma lógica, o Diniz não se resume à saída de bola. A saída de bola faz parte de um processo consciente de abrir campo, de superar as primeiras linhas de marcação do adversário e conseguir ganhar uma superioridade lá na frente. Inclusive, o Vasco fez um dos gols contra o Fortaleza, que começou com o Léo Jardim. Mas, como o próprio Diniz lembra, às vezes isso não aparece porque o replay, os gols do Fantástico, os gols dos programas esportivos, às vezes só mostra o momento final do gol e não mostra onde ele foi construído. Então fica dando a impressão que é só risco, é só risco, é só loucura. Quando dá errado, óbvio, vem uma avalanche, mas as saídas, a maneira consciente como o Diniz sai jogando, e se você olhar o padrão nas grandes ligas, se você olhar os melhores times europeus, eles saem assim desde o goleiro. E hoje, cada vez mais, o risco é menor, porque os zagueiros cada vez mais sabem sair jogando e precisam ser bons passadores. Os laterais é a mesma coisa, os volantes são construtores, os goleiros sabem jogar.
Então, por mais que você olhe para o elenco do Vasco e fale, o elenco do Vasco ele não é elenco para título brasileiro, ele realmente não é. Se você olhar Léo Jardim, o Paulo Henrique, João Vitor, o Luiz Gustavo, o Piton, Hugo Moura, Tietê, Ryan, Coutinho, o Nuno e o Verrete, você vai olhar para cá e vai falar, putz, esse elenco aqui é ok, é um elenco para disputar ali, mas não é top 5, não é G4, não é título de Copa do Brasil, não é. Mas ele também não é um elenco para jogar um futebol tão pobre como o Vasco vinha jogando. E aí, de novo, se é para, e me colocando aqui no lugar do torcedor do Vasco, e reforçando o recado, se você está afim de acompanhar a tempo real, tabela dos campeonatos, fazer comparativo, ver estatística e tal, você baixa o SofaScore, o aplicativo é 100% de graça e é o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta. Você baixa, não tem custo nenhum, não tem pegadinha, depois vai ter que pagar uma versão premium, não. Baixou, apontou para esse QR Code ou o link que está na descrição do vídeo, já era. Você baixa o SofaScore e aí, meu irmão, é só explorar a ferramenta da maneira que você preferir. Beleza? É o parceiro mais antigo aqui deste canal. Então vamos lá, você olha para essa escalação aqui e pensa, pô, é um time ok, né? É um time ok. E eu acho que é um time ok. Não é um time para título, mas também não é um time para o que vinha não jogando. E para, de novo, dando a impressão ali de que, putz, lá vai o Vasco de novo lutar contra o rebaixamento, lá vai o Vasco de novo para um ano agoniante. E aí, assim, o cenário era esse. O cenário para o Vasco era de limitação, de agonia e de pouquíssimas perspectivas e até de irritação. O torcedor tinha desânimo de ver o time jogar, porque é uma luta só por sobrevivência. E às vezes ali com migalhas de alguma coisa, né? Uma jogada do Coutinho, um gol do Verrete, mas no geral, o torcedor do Vasco assistia aos jogos sabendo que na esmagadora maioria o time seria pior do que o adversário. Com o Diniz, e aí de novo, partindo desse lugar que é, se vai ser agoniado, se vai ser desesperador, se vai ser difícil o ano, por que não fazer com que seja pelo menos mais divertido? Porque, de novo, o Vasco pode ser rebaixado? Pode ser rebaixado. O Vasco pode ficar só lutando lá embaixo na tabela? Pode. Mas, cara, pelo menos vai ser com alguma ideia, com alguma convicção, com alguma vontade de ser visto. Você vai ter curiosidade de ver o Vasco jogar, você vai ter, e o torcedor vai ter um pouco mais de prazer de assistir a equipe jogar, porque vai ter uma ideia ali, e a aplicação fica clara, ela é muito imediata, porque, de novo, o Diniz dá muita liberdade para os jogadores, estimula esse jogo intuitivo e dá muita confiança para os caras. Os treinos são muito intensos, as palestras são muito intensas, ele mexe não só taticamente, mas ele mexe mentalmente com os jogadores e ele faz com que jogadores médios, que você olharia e fala, tá bom, aqui, ok, é uma nota 5, uma nota 6, eles consigam desenvolver 7, 8. Porque por mais que o Diniz precise de qualidade, não tem nenhum profissional ali que seja ruim. Ele pode não ser fantástico, mas todo mundo que está ali passou por uma peneira, por um funil muito difícil de passar. Então existe qualidade em algum lugar ali. E o Diniz consegue desenvolver isso normalmente por onde ele passa. Eu acho que ele tende a fazer isso com o Vasco. Então, de novo, pode ser que o Vasco não decole, pode ser que o Vasco continue na agonia, mas eu acho que será uma agonia com alguma convicção, com o torcedor olhando e falando, cara, pelo menos nós estamos tentando jogar, a gente tenta aplicar algo, tenta desenvolver alguma coisa. E assim, o jogo contra o Fortaleza, eu acho que deixa isso muito evidente. Com as mesmas peças, a escalação que eu li aqui há pouco, ela é basicamente a mesma que vinha jogando antes. E é outra coisa, é outra aproximação, é outra conexão, é outra percepção de espaço. Sabe, o que o jogador precisa, e o jogador precisa de orientação. Por melhor que o jogador seja, ele precisa saber o que ele tem que fazer. E aí é uma crítica que eu até fiz no de placa recentemente, lá da TNT, que eu acho que em algum momento o trabalho do Diniz, ele chega numa questão de matar jogos. Quando ele não mata os jogos, e ele é um estilo que se expõe, mas que cria muita chance. No Fluminense, na primeira passagem, por exemplo, ele caiu num jogo que ele perde para o Avaí no Maracanã, que, se eu não me engano, ele finaliza
27 vezes o Fluminense. O Avaí finaliza uma ou duas e ganha o jogo. O Diniz acaba caindo. O desperdício de oportunidades é algo que às vezes pode machucar o trabalho do Diniz e cobrar um preço muito alto. E aí não sei se, por dar muita liberdade aos jogadores e buscar essa coisa tão intuitiva, se em alguns momentos falta um processo mais claro quando chega no terço final, né? Um processo mais evidente, que pode ser que ele apure, pode ser que ele lapide e a coisa fique mais arrumada. Em alguns trabalhos, pareceu em alguns momentos que os jogadores ficavam sem o processo claro de como atacar. A construção, a organização ofensiva me parecia muito claro, mas no terço final, às vezes, me parecia um pouco letal. E aí isso fazia os times do Diniz deixarem de ganhar jogos que eram muito importantes. E aí vinham derrotas, vinham tropeços e tal. E isso foi minando alguns trabalhos do Diniz. Vamos ver o que vai acontecer no Vasco. Mas, de novo, o processo tende a ser muito mais prazeroso, muito mais divertido, muito mais legal do que vinha sendo. E, de novo, o torcedor do Vasco pode reclamar daqui a pouco do Diniz, mas é só olhar para trás. Estava muito melhor sem ele, assim, o Vasco era muito competitivo, o Vasco era candidato a título, ele era um time dominante, não era. Com o Diniz vai pelo menos ser mais legal. Agora, se isso vai terminar em G4, em Libertadores, em título, em luta contra o rebaixamento, em meio de tabela, não dá para saber. Mas com certeza vai ser mais divertido e você vai ter um pouco mais de vontade de ver o Vasco jogar. Pode, no final, o resultado lhe frustrar, você ficar irritado, pode acontecer tudo isso. Mas o processo vai ser muito mais legal, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E aí, de novo, olhando para a história do Vasco no século XXI, que teve muito mais técnicos conservadores do que perfis como o Diniz, não dá para dizer que a culpa é do Fernando Diniz caso a coisa não funcione. E acho muito legal que o Pedrinho tenha acreditado e bancado o trabalho do Fernando Diniz, mesmo sabendo que recebeu muita crítica. Acho que você pode fazer várias críticas ao trabalho do Pedrinho, mas ele é um cara que adora o Diniz, não é de hoje, sempre falou, teve a oportunidade de levar e levou. E o Diniz, entendendo ali que tinha um contexto complicado, mas por essa relação com o Pedrinho e acho até por um sentimento, o coração do Diniz falou mais alto para ele retornar ao Vasco, talvez entendendo que poderia ter feito melhor na primeira passagem, enfim. Mas ele topou um desafio seríssimo. O Diniz, por exemplo, não quis nem ouvir o Santos. Nem ouvir. Mas o Vasco, ele acabou topando. Era uma missão difícil no Santos e é uma missão muito dura no Vasco também. Mas, por enquanto, 2 jogos, tem uma derrota e uma vitória, mas acho que o saldo até aqui é absolutamente positivo. Mas, de novo, eu sei que o resultado é o que sustenta, na maioria das vezes. Eu sei disso. O ponto aqui é quanto vale esse tipo de esperança que o Diniz entrega. Não tem como medir. O que o torcedor do Vasco sentiu durante e após o jogo contra o Fortaleza, cara, é uma parada que hoje no futebol brasileiro só caras como o Diniz são capazes de entregar. E eu acho que, de novo, isso não tem preço. Não tem.